a falta do diálogo atrapalha e até separa pessoas, porque às vezes a gente está fazendo coisas erradas com a pessoa certa, e muitas das vezes a gente está errando, não é porque a pessoa que está na nossa vida é um atrapalho, é porque do jeito que a gente está conduzindo aquela situação é que não está nos favorecendo, e a gente, por imaturidade, não estávamos tocando esse relacionamento de uma forma certa, pela falta do diálogo. Olá, sejam bem-vindos ao Momento com a Jaque, é sempre uma alegria ter vocês aqui. No episódio de hoje eu vou trazer uma pessoa incrível que vocês vão gostar com certeza. Uns até conhecem, outros vão ser a primeira vez, mas aguarda aí que vocês vão saber hoje um pouquinho sobre mim. Bom, a pessoa que eu trouxe hoje para conversar comigo aqui no Momento com a Jaque é uma pessoa que me conhece há bastante tempo, sendo bem precisa, há 31 anos ou um pouquinho mais. Então hoje vocês vão saber um pouquinho da minha vida, fora as câmeras, como é o meu dia a dia, minha vida enquanto esposa, mãe, amiga e tudo mais. Hoje eu trouxe para vocês, nesse Momento com a Jaque, nada mais nada menos do que meu marido, Ronaldo. Oi, gente, como a minha esposa falou, meu nome é Ronaldo, tenho o prazer de ser casado com ela há mais de 30 anos e vou tentar passar um pouquinho do que é viver com ela. Essa pessoa maravilhosa, né, me ajuda sempre que preciso e tudo que sou devo não só a mim, como mais a ela do que a mim, que ela adora levar os outros para cima. Gente, mas também não é tudo isso não, tá? Vamos aqui hoje, nessa conversa, no Momento com a Jaque, trazer um pouquinho do quanto eu sei que sou importante na vida dele, a nível de crescimento, mas quanto ele também contribuiu na minha. Porque o relacionamento, ele precisa ser uma troca. O quanto nós estamos crescendo juntos no longo desses anos, né? E como eu falei aí no começo, o marido também completou. Para quem não conhece ele como Ronaldo, ele é mais conhecido como marido, né? Então, ao longo desse tempo, eu acho que o momento hoje é ouvi-lo mais do que eu falar, né? Então o intuito realmente nesse episódio é trazer pessoas aqui que possam estar agregando, e hoje a gente veio agregar com o nosso relacionamento, com a nossa construção nesses 31 anos, desde a nossa juventude juntos, estamos aí nesse crescer a cada dia. Então eu quero que o marido comece aí já nesse falar do começo, né? Como foi esse encontro, ainda muito jovens, né? Nós éramos ainda bem jovens. Eu quero que ele traga aí um pouquinho como foi isso e eu vou complementando aí nessa conversa. Sim, amor. Começamos no grupo jovem bem antes de eu entrar no quartel. Foi a época que a gente começou a se conhecer como amigos. Exato. E essa amizade foi muito legal. Tão legal que depois que eu entrei pro quartel, em vez de eu quando chegava do quartel, a gente morava no mesmo prédio, né? Em vez de eu subir direto para casa, você era um andar a menos, eu parava na sua casa, ficávamos conversando durante bastante tempo, depois ia para casa. Foi maravilhoso essa época, porque foi a época de flerte, né? Uma época boa, sem saber que iríamos namorar, a gente já tinha uma amizade maravilhosa. Eu tenho a sorte, né, de conversar com você desde os 20, antes dos 20 anos. Maravilhoso isso. Tá vendo, gente? Conversando com a Jaque, o Momento com a Jaque já vem aí de muito, muito tempo. Bom, acrescentando aí o que o Ronaldo falou, a importância da amizade, né? Um relacionamento, ele precisa, para ser sólido, ser construído em cima de rocha. E a amizade foi algo assim que sustentou a gente e sustenta a gente até hoje. E nesse momento aqui, conversando comigo, né? Que o marido está aqui hoje, nós vamos também trazer os percalços que a gente também teve, porque o relacionamento, ele é uma construção. Então, de repente, quem olha de fora acha sempre que foi mil maravilhas. A gente anda se construindo até hoje. A gente anda enquanto casal tentando melhorar até hoje, porque relacionamento, para dar certo, precisa o primeiro passo, que é uma decisão. Então essa vai ser a nossa conversa aqui hoje. Não somente de que foi só flores, que nem é só flores até hoje. É uma construção diária. A gente decidiu dar certo e a gente busca isso todos os dias. Então hoje a nossa conversa, né, trazendo mais uma vez nesse começar a ir, como o marido mesmo trouxe.
ele era muito diferente de mim, né? Os cabelos grandes, funkeiro, tudo aquilo que eu nem pensava pra minha vida. E a gente foi nessa amizade, tendo a vontade de estar junto todos os dias. E ali começou esse se envolver. Primeiro na amizade e depois começa um namoro, que a gente vai entrar nisso aí, que durou 5 anos de namoro, né? Foi uma coisa muito boa. Coisa maravilhosa, né? 5 anos de namoro com a minha esposa. 5 anos de vivência com a família, que como toda família, nem sempre a gente se acerta, porque a nossa família, assim como a gente quer o melhor para o nosso filho, nossa família é a mesma coisa, quer o melhor para os nossos filhos, né? E com isso a gente foi vivendo e correndo atrás. Aí eu entrei pro quartel, né? Que foi uma vida... Aí cortou os cabelos. Fiquei soldado horrível. Aí eu não achei, não. Bom, é outra história. Aí começamos a, de fato, namorar escondido, porque, né, tinha as nossas dificuldades. Começamos a namorar escondido. É maravilhoso namorar escondido da gente. Tem de parar com esse negócio de namorar é bom. Nessa época aí a gente começou 3 anos de namoro, né? 3 anos de namoro. 5 anos de namoro. O marido não é bom de data, mas a gente aqui é crescendo. É porque o meu tempo é diferente, entendeu? Ela demorou muito. Pra mim foi muito fácil viver com ela. Então... Boa desculpa. Joga com a bola que tem. Tá certo. Vamos lá. Aí a gente... 5 anos de namoro, aí depois 2 de noivado e casamos, né? Aí a gente fala, poxa, casar como? Uma loucura danada. Não fiquem vocês pensando que antigamente era mais fácil casar. A mesma dificuldade de hoje era de antigamente. Momentos diferentes, mas a dificuldade para casar é sempre a mesma. Montar casa, coisa e tal. Mas conseguimos casar. Aí sim que a gente viu, né, irmão? Que a vida, se não tiver o que você disse, o diálogo em casal, diálogo em família, se não tiver um diálogo, fica muito complicada. E aí a gente, como muitos casais, de repente até vocês que estão nos ouvindo hoje, a gente ainda muito jovem, a gente perdeu essa essência, sabe? Perdeu essa essência da conversa, perdeu essa essência da parceria, perdeu essa essência do diálogo. Nós casamos e estávamos ali maravilhados com aquilo tudo, só que junto com aquilo tudo começa a acontecer os problemas, né, gente? O dia a dia, que não é fácil, não que não fosse pra gente, não é fácil pra ninguém, né? São 2 pessoas pensando diferente, que vão viver na mesma casa, que tem que afunilar os ideais, ainda sendo muito novos. E a gente realmente não viveu nenhum tipo, nunca no nosso relacionamento, de agressividade, nada disso. Mas a gente vai chegar até lá, a postura que muitas das vezes a gente tomou dentro da nossa casa. A gente não chegou nenhuma vez em briga, né, de fato, a agressão, mas a gente... Como todo casal, a gente tinha muita diferença, como todo, né? Eu não conheço um casal que não tenha diferença, que na verdade é isso o belo do casal, né? Não tem como ela ser a minha metade se ela for igual a mim, senão a gente não é cara metade, é só cara, não tem outra metade. A gente era bastante diferente, só que no começo a gente tinha nossas... acompanhamento espiritual, vamos chamar assim, a gente frequentava uma igreja, coisa e tal, então a gente tinha um pouco mais de diálogo. Com o tempo, com o passar desse tempo, o diálogo foi reduzindo e isso nos atrapalhou bastante a vida do casal, né, da gente. A gente começou a ter algumas picuinhas desnecessárias por falta de diálogo. Aliás, pior, né? A gente usava a falta de diálogo como arma. E é isso que a gente quer falar hoje, sabe? Na conversa aqui, no Momento Kajak. Como eu sempre falo aqui no canal, precisa ser momento de destrava. E hoje, né, conversando com ele em casa, antes da gente fazer esse episódio, a gente achou o quanto a gente teria para acrescentar na vida de outras pessoas. Como a falta do diálogo atrapalha e até separa pessoas. Porque às vezes a gente está fazendo coisas erradas com a pessoa certa. E muitas das vezes a gente está errando, não é porque a pessoa que está na nossa vida é um atrapalho.
falho, é porque do jeito que a gente está conduzindo aquela situação é que não está nos favorecendo. E a gente, por imaturidade, não estávamos tocando esse relacionamento de uma forma certa, pela falta do diálogo. Mas mesmo assim, tinha muito amor envolvido entre a gente, como ainda existe até hoje. E aí foi se passando alguns anos, né? Lá pelos 3 anos de casados, mais ou menos, a gente começou a falar sobre a possibilidade de ter um filho, né? E aí foi muito legal. Aí a gente até começou a conversar um pouco. O nosso Pedro maravilhoso. Aí a gente começou a tentar engravidar, né? Que é difícil. A vida corrida, não sei o que, muita preocupação. Foi muito difícil. Aí tentava e não engravidava. Aí, vida, como eu disse, não tínhamos milhões. A gente foi construindo nossa estrutura financeira, como a maioria, devagarinho. No começo a gente não tinha. Então, priorizávamos nossa casa, nosso bem-estar a um lazer. Lazer era pouco. Aí num show que a gente ganhou um convite não, né? Aquelas propagandas que eles falam que te dão um final de semana no resort e você antes tem que fazer uma ficha. Antigamente era tudo presencial, né? Hoje em dia é mais fácil. Estamos falando de 20 e poucos anos atrás, hein, gente? Não esqueçam disso. 20 muito já. 20 e muito. Aí fomos a esse local, que era aqui na Vila da Penha mesmo, preencher, ir lá receber esse convite, né? Esse ingresso de final de semana, esse voucher de fim de semana numa pousada, no resort. Chegando lá, aí o cara tenta te vender aquela coisa, é o de sempre. É o que tem online, isso aqui era presencial. Aí não aceitamos, porque não tínhamos mesmo, usamos apenas o voucher. Fomos final de semana e foi lá que o Pedrinho nasceu. A gente crê nisso, né? Pelos cálculos, foi lá que o Pedrinho nasceu. Aí, quando nasce a criança, a gente fala, pô, maravilha, né? Família completa, esposa maravilhosa, linda, bebezinho maravilhoso, lindo, perfeito, graças a Deus, marido dedicado, trabalhador, esposa trabalhadora, pô, família perfeita. Porcaria nenhuma. É muito difícil para quem não sabe, para quem ainda não tem, para quem tem já sabe. Porque eu acho que são todos assim. É muito difícil criar um filho, criar uma filha. A gente, como falamos, pessoas diferentes, muito diferentes. Eu tenho meus problemas, ela tem os problemas dela, ela tem a criação dela, teve a criação dela, eu tive a minha criação. E os dois tentam alinhar isso para cuidar do filho. Só que é muito complexo. A criança pede uma coisa, eu dou, ela não quer. A criança pede outra coisa, ela quer dar, eu não quero. Por isso minha esposa até hoje em dia, né, a gente já superamos isso, graças a Deus, com um diálogo, mas isso é agora. Na época era brigas mesmo. Eu chegava a falar, não se preocupe, se eu tiver de ser ruim, como que é? O bicho-papão, né? Eu vou ser o bicho-papão. Não, tudo bem, vamos em frente, vamos tentar criar. Porque criar filho, né, gente? Para quem os tem, como o Ronaldo fala, realmente é difícil, né? É uma arte, porque eu não sabia ser mãe, ele não sabia ser pai, a gente só sabia que o que eu estava fazendo era o certo, o que ele estava fazendo não era o certo, e tinha uma vida ali. Só retrocedendo aqui um pouquinho, eu acho que isso aqui é extremamente importante. Quando nós pensamos em ter o Pedro, né, eu me lembro que várias vezes eu achava que estava grávida e eu ia fazer o exame e dava negativo. E eu me lembro que aí eu não aceitava aquilo e eu ia em outro laboratório fazer o exame. Quando a gente quer as coisas no nosso tempo, entende do que eu estou falando? Tem coisas que não acontecem no nosso tempo. Como a gente sempre veio muito respaldado nas coisas de Deus, as coisas precisam acontecer no tempo de Deus. E eu me lembro nitidamente, por ser nova também, querendo ser mãe, e o negócio não aconteceu
acontecia no meu tempo, nossa, aquilo me dava uma frustração cada vez que eu pegava e era um negativo. É porque Deus tem planos pra gente que é lá na frente, não no meu momento. E quando a gente nós fomos, né, pra essa viagem, o que acontece? A gente relaxa, gente. Às vezes o que você tá querendo tanto na tua vida hoje, talvez você só precisa descansar em Deus, sabe? Porque a gente quer, e a gente às vezes vai dando murro em faca e o negócio não vai acontecendo. Mas na hora que nós fomos viajar, e foi incrível aquela viagem, tanto que a gente tem consciência, né, de aonde concebemos nosso filho, porque a gente estava muito feliz, a gente estava muito tranquilo, a gente estava muito relaxado, a gente estava muito nas mãos de Deus. Então realmente o negócio aconteceu. Então é só uma dica aqui para muitas das vezes que a gente quer porque quer alguma coisa e o negócio realmente não acontece. Por quê? Porque tudo tem sua hora e tudo tem seu tempo. Então é só para dar uma dica aí para você que está com pressa, descansa em Deus porque o negócio vai acontecer. E aí chega Pedrinho e a gente vai criar esse menino abençoado de Deus. E criar não é fácil. A gente tem esses probleminhas aí, mas continuamos o jogo, um puxa para um lado, um puxa para o outro, mas agora a gente já tem, né? Depois a gente ainda sofreu muito dando murro em ponta de faca, querendo a minha vontade, querendo a vontade dela, e o contrário do que a gente fala, né? Que a gente sempre fala, em vez de ter o diálogo, tinha o confronto, que são coisas diferentes, né? Diálogo é eu conversar com ela e estar de portas abertas a uma solução. Outra coisa é eu conversar com ela e querer impor, ou ela querer impor, e também, né, não é o homem que impõe nem a mulher que impõe, os dois querem impor as suas próprias vontades. Aí a gente, aos poucos, com o passar de muito tempo, a gente foi melhorando. Mas no começo, a gente teve muito problema. Tanto problema que a gente teve a tal crise dos 7 anos. Né? 7 anos de casado, Pedro com 4 anos. 3, mais ou menos, por aí. 4 anos. Aí começamos a crise dos 7 anos. Mas vocês acham que a gente entrou nessa crise porque a gente não se gostava? Vocês acham que a gente entrou nessa crise porque a gente não tinha dinheiro? Vocês acham que a gente entrou nessa crise porque a gente não tinha Deus? A gente entrou nessa crise porque, de novo, a gente voltou para a falta de diálogo. Por isso que a gente bate nessa tecla hoje. Chegou na nossa casa uma palavrinha que até hoje repercute, apesar de ter passado tantos anos em várias e várias famílias que nós muitas das vezes conversamos. Chegou a tal da indiferença. Nós, em vez de sermos famílias, nós éramos famílias. O que significa isso? Estávamos dentro de uma mesma casa, mas cada um com a sua ilha. Como a gente está falando de muitos anos atrás, porque esse formato a gente não tem mais, graças a Deus, lá em casa há muitos anos, a gente, cada um tinha uma televisão. Vocês entendem disso do que eu tô falando? Tinha uma televisão na sala, que marido chegava do trabalho e via. Quando o Pedro foi concebido, que nem eu falei, a gente estava com as vacas magras, mas fomos melhorando e quando ele nasceu, já estávamos bem melhor. Com os 4 anos, a gente já tinha cada um a sua TV, cada um sua distração. A gente já tinha bens, cada um carro já. Acho que a gente já tinha isso aí. Mas isso não é problema em ponto algum. Só sei que no nosso caso, pela nossa imaturidade, isso nos dificultou. Por quê? Marido chegava do trabalho e ia para a ilha dele. Sentava lá e ia ver televisão. Adoro. Marido gosta de filme. Eu chegava também do meu trabalho e ia para minha ilha. E o que vocês acham que uma criança no meio, onde pai e mãe, cada um chega em casa e vai para um canto, vai reproduzir? Essa criança também vai para a ilha. Porque a gente não ensina filho no que a gente fala. A gente ensina filho nos nossos exemplos. E era esse exemplo. Era isso que Pedro via lá dentro de casa. Eu indo pro meu canto, na minha ilha, marido indo pro canto dele, na ilha dele. E quando se juntávamos, não era mil maravilhas. Era briga de ilhas, briga de fronteiras. Eu chegava do trabalho, que nem ela falou, chegava como a maioria dos homens, chega em casa, tira o sapato, tira a camisa e vai deixando no caminho. Eu ainda faço, mas graças a Deus muito pouco. Aí vou deixando a roupa pelo caminho, dentro do sofá e quero a minha meia hora de paz e sossego. Mas a gente era ilha.
E a ilha, quando vê outra ilha em paz, não quer deixar ela em paz. A ilha, quando vê minha esposa na paz dela, ouvindo a música dela, quer perturbar, quer pedir, amor, faz não sei o quê. Eu sentado ou deitado vendo televisão, em vez de levantar e pegar água, pedia água. Era o estopim, né? E aí a gente começa a desandar enquanto casal. Aquele casal que se gosta bastante, mas estão perdendo a mão, entende do que eu tô falando? Né? E a gente não sabia realmente o que fazer. E eu me lembro nitidamente, tanto quanto o marido, nisso, um amigo nosso em comum nos convidou para fazer parte de um movimento de casal, e a gente precisa trazer isso, né, à tona, porque realmente foi uma virada de chave na nossa vida. E nós fomos fazer parte disso, onde estamos lá até hoje, fazem 21 anos isso. E nós chegamos lá, 2 jovens com filho pequeno, perdidos, morando na mesma casa. Tínhamos sentimentos um pelo outro, só que a gente, na nossa casa reinava razão, sabe? Nenhum dos dois queria estabelecer a paz. A gente achava que um relacionamento era um confronto. E quando existe confronto, como o marido falou, tem cabo de guerra, uma hora vai arrebentar. Porque não tinha flexibilidade, pela imaturidade. Porque uma casa, ela fica de pé se ela for construída como Deus nos ensina, né? É a base de homem prudente e mulher sábia. Então não adianta um ser sábio e o outro ser prudente se os dois não estiverem conectados. E aí nós fomos para esse encontro, aonde foi incrível aquele dia na nossa vida, que já fazem muitos anos, e a gente se recorda como se fosse hoje. E ali caiu, né, essas travas, que até hoje Deus tem feito maravilhas em nossa vida, mas ali realmente caiu a nossa ficha, que o que Deus quer não é casal perfeito. Deus quer casal cúmplices, casal que sentam, casal que vai à mesa e converse, casal que cria os filhos dividindo as suas dificuldades, as suas misérias, as suas pequenezas, as suas grandezas. O que Deus quer da gente é o que nós aprendemos naquele encontro, naquele dia. A gente gostou tanto do encontro, aprendemos tanto nesse encontro, que até hoje a gente trabalha para esse encontro acontecer. Isso tem muitos anos. A gente todo ano trabalha para que esse encontro aconteça e essa renovação aconteça na família de outros casais. E, voltando à nossa, minha esposa falou belamente, né? A gente se juntava, a gente não era unido, a gente morava na mesma casa. Acabou esse encontro. A gente melhorou muito, porém não nem a metade de 1/10 do que a gente é hoje, né? Foi o conviver, continuar convivendo e com aquele ensinamento que o casal não é concorrente. Ele tem que ser olhar na mesma direção, estar navegando no mesmo lado, né? E assim, né? É maravilhoso quando acontece o que acontece hoje na nossa vida, né? Se a vida, né, o mar, eu sou o barco, ela é meu motor. E é meu motor de polpa. Polpa não é motor de polpa porque está lá atrás, é motor de polpa porque me empurra para frente. Eu tenho que ter um bom guia para não sair da rota, mas ela é que me impulsiona, minha linda. E ele também, né? Hoje em dia a gente tem essa cumplicidade, a gente não dá um passo sem sentar e conversar com o outro, mas às vezes as pessoas olham a gente hoje e acham assim, que coisa linda, mas foi construção, sabe? Foi decisão. Foi lá atrás, há mais de 20 anos, que a gente sentou, conversou e quis fazer mudança na nossa vida. Eu me lembro de algo que eu preciso trazer aqui para vocês, que nós fomos, no decorrer dessa caminhada, né? Nós fomos a um encontro, aonde fomos daqui, nós estamos no Rio, nós fomos daqui a São Paulo, e eu me lembro que no decorrer da viagem, nós dois dirigimos e a gente dividia a direção, e eu ia pedindo, né, a Deus que, chegando lá naquele encontro, Deus pudesse falar no coração dele, né, que ele pudesse melhorar naquilo que para mim seria o melhor. E quando ele trocava o volante, né, trocava comigo, ele também ia fazendo aquelas orações no coração dele para que, chegando lá, Deus tocasse no meu coração para que eu também me modificasse. Para vocês verem, a gente já tinha participado de um grupo, a gente já tinha ciência que o diálogo é importante,
e continuávamos com a mesma picuinha. Não é continuávamos, né? Aquele negócio da guerra do homem velho e o homem novo. Continuávamos dando alimento ao lobo mau, que infelizmente ainda acontece em muitos casais. A gente ia não querendo melhorar, querendo que o outro melhore. E casamento, pelo menos o que o pessoal fala, né, que eu tenho de te servir e o contrário. E quando nós chegamos nesse local, vocês não imaginam o que aconteceu. Eu lá pedindo a Deus que Deus tocasse no coração dele. Ele lá no volante pedindo a Deus que tocasse no meu. Quando chegamos naquele encontro, gente, o tema era: quem tem que mudar sou eu. E dali começa muita coisa na nossa vida. Mudar ela, então, para mim tava... E dali começa muita coisa na nossa vida. Porque ali ele entende: eu tenho que fazer a minha parte enquanto homem. E dali eu entendo: eu preciso fazer a minha parte enquanto mulher. Se nós dois começarmos a nos conectar, a gente vai conseguir transmitir isso para o nosso filho. E começa a virar chaves e chaves e chaves na nossa vida. Hoje, esse encontro aqui que a gente está dividindo um pouquinho com vocês da nossa vida, da nossa história, da nossa construção, mas os méritos só é de Deus. Porque às vezes a gente, se não construir a nossa casa sobre a rocha, e não quer dizer se uma casa está sobre a rocha, ela não vai passar por dificuldades. Porque como diz a palavra dele, os problemas vêm por baixo, os problemas vêm pelo lado e os problemas vêm por cima. O que não faz essa casa cair é você realmente olhar para Deus e pedir a Ele discernimento para conduzir a tua família. É o que nós fazemos todos os dias da nossa vida. Porque não foi fácil o começo, não foi fácil o meio, criar o nosso filho, e não é fácil até hoje, porque hoje a gente não tem problemas que a gente tinha lá atrás, mas a gente tem outras questões. Mas como a gente conseguiu a maturidade, o diálogo e o companheirismo, isso a gente já largou lá na frente, e muito. Então o que hoje, nessa conversa com a Jaque, nesse momento aqui com vocês, o que nós enquanto casal vem trazer é isso: a importância do diálogo. Não é olhar para um casal que está 5 anos, 10 ou 31 e achar que eles nunca tiveram problemas. Eles tiveram, e ainda temos, mas a gente vai colocando ali força e foco, a gente vai botando constância, que muitas das vezes chega a uma exaustão para a gente buscar essa perfeição em Deus, que é um casal que se olha, que é um casal que se deseja bem. E há algum tempo, já para fechar, né, mais ou menos essa conversa, há algum tempo nós fomos aprendendo, isso já faz muitos anos, a se abençoar. E algo que vem crescendo na nossa vida e algo que o nosso filho já acompanha dentro da nossa casa há muito tempo. E é como a gente está falando, né? Não é uma pessoa que eu não conheço que vai me machucar. Não é. É quem está junto. Infelizmente, eu tenho mais chance de ferir a minha esposa porque eu estou o dia e a noite com ela. Ela tem mais chance de me ferir do que ferir alguém que ela não precisa entrar, porque a vida é a vida de adulto, porque criança faz o que quer, adulto não, adulto faz o que precisa. E às vezes a gente tem que tomar decisão. E uma decisão que eu queira tomar nem sempre é a melhor. Aí ela vai e vamos ter esse atrito. Não é um atrito ruim, é um atrito até decidir se vamos para esse lado, para esse ou para esse. Sempre juntos, mas às vezes a gente vai tirar as faísquinhas. E com o decorrer dessa construção, nós, quando vivíamos naquela ilha, a gente sempre estava junto, mas a gente poucas vezes estava unidos, porque o que Deus quer de uma família não é que fiquem juntas dentro da mesma casa, é que elas estejam unidas na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nas tomadas de decisão. Se deu ruim para um, deu ruim para dois, se arrebentou para um lado, arrebentou para os dois. E nessa construção a gente foi aprendendo, como eu havia dito, a se abençoar. Então não tem um dia que marido saia de casa que eu não o abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, meu amor. E nesse crescimento, a gente evoluiu. Vocês acham o quê? Que a gente ficou ali no só Deus abençoe? Buscando mais de Deus, buscando mais de Deus. Nós descobrimos que lá no Salmo 1, Deus, né, é perfeito em todas as coisas. Ele fala assim, só um pedacinho.
além do que Deus te abençoe, que tudo que você coloque a mão prospere no dia de hoje. Que tudo que você colocar a mão hoje prosperará. Vocês conseguem entender como a evolução acontece dentro de uma família quando ela se encontra com Deus? E a gente não tinha como não falar sobre isso, porque foi Ele que mudou e transformou a nossa vida. E Ele pode fazer isso com a vida de cada um que queira sair da posição de quero ter razão para quero ter paz. Porque aceitar as coisas de Deus significa fazer pontes, não criar muros. E às vezes a gente está dentro de uma casa com filhos, maridos, esposa, criando muros o tempo todo. Então, quando a gente começa a mergulhar mais e mais em Deus, e essa prática diária dentro da nossa casa, se abençoar e dizer que tudo que você coloque a mão realmente prospere, a gente tem prosperado e transbordado em vários aspectos. Isso eu não estou falando só de questão financeira não, gente. Abundância é muito mais. Abundância realmente é hoje querer conversar com ele sobre determinados assuntos e ele comigo. Sabe aquele casal que a gente falou para vocês que nem tinha 18 anos, que tinha muita vontade de estar perto e conversar todos os dias? Esse casal é hoje, aos 50 anos, com muita vontade de estar perto e conversar todos os dias. No decorrer desse caminho, aconteceram muitas coisas e Deus foi restaurando todas as coisas na nossa vida. Então hoje o que a gente traz aí para vocês é que muitas das vezes casais se perdem, se gostam muito e acabam se deixando porque perdem a mão do diálogo. A conversa, a interação, o saber ouvir, o saber abaixar a guarda, o saber entender que nem sempre eu tenho razão o tempo todo, que nem sempre ele tem razão o tempo todo. Às vezes a gente também precisa escutar os nossos filhos. A construção de uma família é isso. Eu acho que é o bem maior que Deus deixou para cada um de nós. E que hoje, deixando aí marido já com essa fala final, passando aqui para agradecer muito vocês, e nesse episódio eu queria muito trazer um pouquinho desse recorte e sabendo que pessoas que vão estar escutando isso hoje, podendo compartilhar, podendo curtir e tudo mais, vai ser de grande relevância para a vida de muitos que de repente estão vivendo em ilhas, porque hoje não é mais a ilha da televisão de 20 e poucos anos atrás. Hoje é a ilha do celular, que muitas das vezes você está dentro de casa com a tua esposa, com o teu marido e com os teus filhos, e cada um dentro das redes sociais também vivendo essas indiferenças, conversando o tempo todo, dando altas gargalhadas com quem está longe e com quem está do teu lado. Muitas das vezes você não dirige a palavra. É o diálogo, é o companheirismo que faz realmente a gente manter a nossa família de pé. E sempre Deus na base de tudo. Marido, termina aí a nossa conversa. Eu só tenho a agradecer pela esposa que tenho, agradecer a Deus sempre pela esposa que tenho, maravilhosa. E sucesso nesse novo projeto que a gente está aí. E vamos em frente. Muito obrigado, Deus. E aquela nossa música que a gente acorda sempre é bom pra gente ouvir. E a gente vai deixar essa música aqui no final, porque nós acordamos muito cedo e a gente sempre acorda com essa música, com esse louvor, com esse agradecimento. Antes de sair da cama. Antes de sair da cama. E não quer dizer que sempre as coisas estão boas. Às vezes a gente está com dificuldade de saúde, outras coisas mais. Às vezes dificuldade enquanto casal. Mas o agradecer a Deus lá em casa já virou assim algo que não pode deixar de acontecer. Então a gente vai deixar aí no final a música que é o nosso despertar todos os dias e essa construção que a gente vem fazendo. E que vocês, enquanto casal, se tiver amor na relação de vocês, sentem, conversem, abaixa a guarda. Uma família de pé é sempre a melhor coisa que acontece. A gente é muito a favor da família e eu gostaria muito que essa graça que acontece na nossa casa chegasse até a casa de vocês e que vocês possam realmente, a partir de hoje, derrubar os muros, construir pontes, que a felicidade realmente alcance você, esposa, você, marido e os teus filhos. Tudo de bom e sejam sempre bem-vindos ao Momento com a Jaque. Fiquem com Deus. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus.